Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Regiane mais uma vez para falar com vocês de alguns temas importantes que caem em concurso. Um deles é a pedagogia do exame. Já ouviram falar? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é isso hoje, tá? A pedagogia do exame, ela se refere à avaliação tradicional, né? Lucchesi usou essa expressão para se referir à avaliação tradicional, quando ele quis dizer que essa pedagogia que se faz voltada para os exames é uma pedagogia que acaba não tendo uma ênfase no diálogo, né? Que não realmente busca saber se o aluno aprendeu, só verifica, né? Se ele aprendeu. E não faz nada, não toma decisões a partir dessa avaliação. Então, esse é o principal ponto aí com relação a essa pedagogia do exame. Para a gente compreender, a gente tem que voltar lá no século XVIII, XIX e entender a escola, quando ela começou a se formar do modo como a gente conhece hoje, né, nesse modelo que a gente conhece hoje, lá no processo de industrialização, que começou um processo crescente nesse período, né, no século XVIII, a educação passou a ficar no centro das preocupações. Por quê? Porque haviam necessidades sociais ali com a industrialização, né? As pessoas precisavam ser formadas, principalmente para o trabalho, né? Esse era o foco principal. E aí a escola que surgiu, ela foi uma escola, de certa forma, elitista, que a gente fala. O que significa dizer que ela foi elitista? Ela educava os filhos dos nobres e os futuros membros do clero, uma escola voltada para o passado, né, para a conservação de uma ordem vigente, que fornecia privilégios às classes dominantes, dava muita importância à moral e à religião, ao domínio da palavra, ao latim e outros símbolos da tradição que se queria preservar. Então essa escola que surgiu, ela surgiu com o intuito de preservar aí os valores da elite, né, os valores que da classe dominante achava que eram importantes. E aí a gente vê uma escola que nasce por conta de uma necessidade social, né? Mas com essa tarefa de fornecer uma formação para esses cidadãos, principalmente por causa da necessidade para o trabalho, né? Para esse mercado de trabalho que estava surgindo com a industrialização. Uma ideia predominante nesse período, né, com relação ao homem, o que é o homem? Quando a gente fala o homem, a gente está falando de homens e mulheres, né, as pessoas. O ser humano como reprodutor de cultura, que ele é capaz de memorizar e armazenar informações. É uma concepção, tá, gente? Uma concepção de ser humano. Quanto maior for a capacidade, maior será a chance de sucesso. Ou seja, quanto mais você memoriza, quanto mais você armazena informações, melhor você consegue aprender. Tá? Esse era um conceito que se tinha com relação ao homem e com relação à educação, né? Isso que deu sustentação à educação tradicional que a gente, até os dias de hoje, a gente vê aí algumas escolas fazendo essa manutenção dessa educação tradicional. Então, a avaliação tradicional surgiu nesse contexto. A decoreba, né? Olha só, o aluno registra palavras, fórmulas sem compreendê-las, repete-as simplesmente para conseguir boas classificações ou para agradar o professor. Habitua-se a crer que existe uma língua do professor que tende a aceitar sem a compreender, semelhante à missa em latim. Então, essa ideia da decoreba, né? Porque é como se houvesse uma língua, né, que se fala, que eu não compreendo muito bem essa língua, mas eu preciso decorar isso. Isso é importante, por quê? Porque vai cair na prova. No final das contas é isso, né? Se estuda para reproduzir na prova aquilo que se aprendeu, né? Sem dar muita ênfase na compreensão. E sim, você acha que se aprendeu pelo fato de você memorizar aquelas informações. A pedagogia do exame, ela é muito voltada para a aplicação de exames para verificar a aprendizagem, tá? Posteriormente vou fazer um vídeo mais sobre Lucchesi e a avaliação diagnóstica que ele propõe, que fala um pouquinho dessa diferença entre verificar e avaliar, tá? Fiquem atentos para vocês assistirem esse próximo vídeo. A pedagogia do exame, ela teve aí, ela se sustentou, né, no apogeu da ascensão da burguesia.
essa burguesia que surgiu aí com a industrialização e com esse processo todo que a gente viu aí nesse momento histórico. O espaço na sociedade só vai ser assegurado pelo trabalho e pelo estudo. Então, se cria essa ideia, né, de que para conquistar um lugar nessa sociedade é preciso estudar e é preciso trabalhar. E aí algumas avaliações decorrem dessa avaliação tradicional. A gente chama de avaliação somativa, porque aí a gente tem provas, testes, notas, critérios, né? Uma avaliação somativa é realizada no fim de um processo de aprendizagem. A somatória é igual a um conceito. Então ela soma, por isso que tem essa ideia de somativa, né? Porque ela soma as notas que foram dadas, tira uma média e aquele é o resultado final, tá? Ela tem essa característica. E também tem a avaliação classificatória, porque a partir dessa nota, desse conceito, eu classifico, né? Ela tem um caráter bem excludente, porque ela exclui aqueles que não conseguiram alcançar determinada nota, determinado conceito. Consiste em uma visão fragmentada e pragmática do processo de ensino e aprendizagem. Tudo bem, gente? Uma visão bem tradicional, né? Classificatória. Coloca lá, faz um ranking. Quem conseguiu determinada nota consegue passar para o próximo ano. Quem não conseguiu fica retido naquele ano mesmo. Aqui a gente tem uma tirinha, né? Eu gosto de trazer essa parte lúdica para vocês, por isso que a minha empresa chama-se Lúdica Educacional. Então a gente tem aqui, ó, o Chico. Você está cada vez pior, a professora fala para ele. Já sei, tirei 0 de novo? Pior, 1 negativo. Né? Então é um processo de avaliação que meio que rotula, né? Como se aquela nota representasse a aprendizagem. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Muitas vezes a nota foi obtida de forma, por exemplo, com uma cola. Né? A pessoa colou e tirou uma nota. Aquilo representa que ela aprendeu? Não, não necessariamente. Né? Então, na avaliação tradicional, nessa pedagogia do exame, essa nota ela tem esse peso muito grande. E nos dias atuais, né? Historicamente, passamos a denominar a prática de acompanhamento da aprendizagem do educando como avaliação da aprendizagem escolar. Mas, na verdade, continuamos a praticar exames. Foi o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, né? Infelizmente a escola ainda, ela muda, mas a passos de formiga e sem vontade, né? Como diz na música do Lulu Santos. Então é muito devagar esse processo, a gente vê ainda muito dessa pedagogia dos exames nas escolas atuais, infelizmente. Embora se tenha, né, todo um estudo, todo um material teórico produzido para se mudar essa forma de avaliar, para realmente aproveitar esse momento de avaliação, para rever o processo, para realmente traçar novos planos com relação à aprendizagem daquele aluno. O que a gente vê realmente é uma avaliação feita para verificar, aprendeu ou não aprendeu, classifica, né, esse aluno. O ensino tradicional, né, esse que tem a transmissão sistemática de conceitos, né, é o que desemboca nessa avaliação tradicional. Verifica se essa transmissão foi bem sucedida, basicamente isso. E aí a gente volta lá, tem um vídeo falando sobre educação bancária de Paulo Freire, vejam esse vídeo também, é muito legal. E aí, nessa educação bancária, que foi o que Paulo Freire chamou, né, ele chamou a educação tradicional de educação bancária, os conhecimentos são depositados como num banco, né? E aí a prova é uma devolutiva do que foi depositado. Então eu te depositei, eu quero exatamente igual na prova. Não me venha inventar, não me venha falar que você raciocina de outro jeito, que você tem uma forma diferente de pensar. Não, eu quero exatamente o que eu pedi, né? Igual teor por meio da memorização. Né? Eu me lembro muito na época que eu estudei quinta série, por exemplo, a minha prova de história, a professora passava 50 questões e você tinha que memorizar, porque 10 iam cair na prova. E tinha que responder exatamente como ela tinha dado a resposta. Paulo Freire critica, né, porque nesse tipo de educação o sujeito é passivo, é um objeto, né, do educador. O sujeito objeto igual a banco, por isso chama-se bancária, né, um banco onde você deposita o conhecimento e quer sacar de volta.
A educação que ele propõe, né, o Paulo Freire, é a educação libertadora, uma oposição a essa concepção tradicional de educação e de avaliação. Essa forma de educar e avaliar se constitui um obstáculo à transformação. É isso que Paulo Freire fala, né, que é um obstáculo à mudança da sociedade, porque forma sujeitos passivos, sujeitos sem crítica, e aí sujeitos, consequentemente, que se tornam massa e não povo, né, como ele também fala. Eu fiz alguns vídeos sobre Paulo Freire e depois dei uma olhada aí que explica um pouquinho esse pensamento dele. A concepção, né, que a gente tem aqui, uma fala de Paulo Freire, essa falsa concepção de educação que se baseia no depósito de informes nos educandos, constitui no fundo um obstáculo à transformação. Por isso mesmo é uma concepção anti-histórica da educação. Tudo bem, gente? Porque a história, ela é transformação contínua. Então, se você trabalha ante essa transformação, ou seja, contra, você está trabalhando anti-história, né? Isso que Paulo Freire está falando aqui pra gente. A avaliação escolar, ela também tem duas perspectivas aí que a gente vê, né? Duas visões, a positivista e a dialética. A positivista é aquela que subsidia a avaliação tradicional que a gente viu, que é a pedagogia do exame, né? Que o Lucchesi chamou ela assim. Nessa visão, a ciência seria como um quadro pronto e acabado de axiomas, postulados, descrições, definições, conceitos, interpretações, teorias e leis aplicáveis ao conhecimento de parcela da realidade. Então é algo bem fixo, né? Tudo tem uma resposta exata, né? Não há muitas reflexões a respeito daquilo. E a visão positivista, né? Ela que subsidia um pouquinho essa ideia da educação tradicional e da avaliação tradicional também. Nessa visão positivista, o homem é um reprodutor da cultura, né? A educação também reproduz, né? Reproduz a sociedade, ela mantém o status quo de alguma forma. O status quo é a situação em que a sociedade se encontra, há uma manutenção desse status quo. A criança é uma caixa vazia, onde vai ser colocado tudo. Os exercícios de repetição e memorização são bem presentes. E a aprendizagem ela é cumulativa. Lembra? Em um outro vídeo eu falei, quando eu falei da educação tradicional, que ela preza pela quantidade e não tanto pela qualidade das informações. A visão dialética, por outro lado, né? A gente tem aqui uma fala do Romão afirmando que nessa perspectiva o conceito de ciência passa a ser visto como um processo e não como um conhecimento absolutamente certo a orientar uma ação isenta de riscos, mas uma correção progressiva das distorções introduzidas pelo entendimento humano na abordagem da realidade. Então aqui uma visão bem diferente. Quando a gente fala em dialética, a gente fala em diálogo, né? Diálogo, você fala algo para a pessoa se transforma a partir do que você fala para ela, e a pessoa te fala algo e você se transforma a partir do que ela te falou. Então, essa é a concepção de dialética, né? Algo que interfere, A interfere em B e B interfere em A. A se modifica com essa intervenção de B e B se modifica com a intervenção de A, né? Só para a gente entender um pouquinho o que é esse conceito de dialética. Na dialética, nessa visão, o homem é um produtor de cultura, não reprodutor. Olha a diferença. O aluno é um sujeito ativo no processo. O aluno traz conhecimentos aprendidos fora da escola, ressignificações desse conhecimento. Então, ele ressignifica o conhecimento a partir daquilo que ele sabe também, dos conhecimentos que ele traz, conhecimentos prévios que ele tem. A avaliação pode ser neutra? Uma pergunta, né? Então a gente tem uma possível resposta para isso. A avaliação decorre de um posicionamento do indivíduo sobre o assunto em questão e os correlacionados. Ela é pautada em determinados fundamentos teóricos, conscientemente ou não. Portanto, ela não pode ser neutra. Por quê? Parte da percepção, da concepção que o educador tem de educação, de homem, de ser humano. E aí ele vai aplicar a avaliação da forma como ele acreditar, de acordo com a concepção que ele tem. Então ela nunca vai ser neutra. É isso que a gente quer dizer aqui, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigada pela participação de vocês aqui no vídeo, por terem ficado até o final. Peço que vocês ajudem o canal a crescer, curtindo, compartilhando, comentando e principalmente se inscreva no canal, porque aí vai ter outros vídeos e vocês vão estar sendo avisados
Ativa o sininho também para você ser avisado quando tiver um outro vídeo, tá bom? Obrigada, até a próxima!